E logo depois, 3 dias depois, tem o Palmeiras, atual bicampeão da América, pelas quartas de final da Libertadores, jogo no Mineirão, que em tese é um jogo para abrir vantagem, ainda que seja mínima eventualmente. O que vocês esperam dessa semana que vem aí? É uma semana para o Cuca se provar. Eu particularmente imagino que ele vai fazer o que o Moura sugeriu ali, colocar força máxima nos 2 jogos. Primeiro, enfrentar o Inter, recuperar o grupo, mostrar a todo mundo, olha, vocês já conhecem os caminhos, mas tem 7 meses que a gente está longe, como se fosse houve um término na relação ali, e aí é um revival ali, né? Então, pô, vamos fazer o básico aqui, vamos se encontrar de novo, não sei o quê, aquele chamego, vamos naquele restaurante que a gente já conhece, pra fazer as coisas darem... pizza que a gente tá aquela mesma de comer, pizza, vamos pro mesmo lugar depois, é isso, acho que é isso, assim. Eu imagino que esse seja o caminho. E na quarta-feira, obviamente, força máxima para tentar, como eu falei, o título que não veio no ano passado. Eu gostei do vamos pro mesmo lugar depois. Deixa eu dar uma de host aqui nesse podcast, né? Com data máxima. Fica à vontade. Vênia. Eu queria saber de você. Tá querendo tomar meu lugar? É lógico, cara. Estamos aqui para puxar tapetes. Você, João Vitor Marques, o que projeta para Atlético e Palmeiras na Libertadores? Vamos lá, eu acho que você pergunta do confronto ou do jogo no Mineirão? Do confronto. Quem passa, como passa, sem futurologia, mas fundamentado aí no que você vê dos 2 times. O que você... Vamos lá, eu vejo 2 fatores muito importantes assim, nesse confronto. Primeiro, são 2 técnicos que se conhecem muito. Mas, apesar disso, nesse momento, a estratégia do Cuca para conhecer o Palmeiras pode ser um pouco mais simples, porque ele já está vendo o Palmeiras jogar. Claro, o Abel conhece o Cuca, mas ele vai ter um jogo de amostragem só, que vai ser contra o Inter. Então, esse fator é positivo para o Atlético. Na contramão disso daí, isso daí também pode ser problemático para o Atlético, porque o Cuca vai ter só um jogo para fazer esse time jogar contra um Palmeiras que está jogando há muito tempo. E deve ter essa dúvida aí, né? Se vai com a força máxima ou não, mas eu acho que você já citou, por mim também, né? Caso aí eu colocaria aqui, já para testar e depois... Exatamente. Eu acho que, assim, não vou ficar em cima do muro, eu acho que o Palmeiras é favorito nesse momento. Se o jogo fosse amanhã, seria favorito. Ninguém sabe o que vai acontecer no domingo. Se o Palmeiras perde, sei lá, 2 jogadores importantes por lesão, aí a coisa muda. O Atlético não vai ter o Alan, mas se o Atlético perde mais alguém por lesão, sei lá, não vou citar ninguém para não zicar, né? Mas vai que acontece. A coisa pode mudar, o cenário pode se complicar mais para um ou para outro, mas nesse momento, falando em termos de futebol, em termos de desempenho e do que os times têm feito na temporada, apesar de o Atlético ter acabado de mudar de técnico, o Palmeiras é favorito. Eu imagino um Atlético pressionando no jogo aqui no Mineirão, principalmente porque é o primeiro jogo, sabe que vai enfrentar um adversário forte fora de casa, num gramado sintético, com torcida lotando o estádio. Então eu imagino o Atlético tentando pressionar, mais ou menos o que fez contra o Corinthians, e eu acho que o Palmeiras vai querer isso. Porque já quis isso no ano passado, já quis isso, por exemplo, em outros jogos contra Atlético e Flamengo, seja no ano passado, seja esse ano. Então eu imagino o Atlético pressionando, e se conseguir um resultado vantajoso aqui, de 1 ou de 2 gols de diferença, já encaminha bem essa vantagem. Mas o favorito para o confronto, para mim, é o Palmeiras. E para você? É o Galo. Cara, eu não sei se o Cuca vai colocar ou se eu colocaria força máxima contra o Inter. Porque tem, além do risco de lesão, etc., tem o risco do moral do time. Vai que toma um sapeca lá e já vai com a crista baixa para poder pegar o Palmeiras, sabe? Que é o jogo do ano pro Galo contra o Palmeiras. No ano passado, o Galo não classificou contra o Palmeiras por também pecado, porque jogou mais, criou mais. Você coloca ali algumas falhas pontuais, o pênalti perdido pelo Hulk, a falha do Nathan Silva, o Vargas teve ali umas 2 chances para poder matar o jogo e não matou, mas as apresentações do Atlético foram superiores às do Palmeiras. O Cuca ele já vai pegar tudo mastigado, é aquilo que você falou, não vai querer inventar muita moda e para tentar repetir o que já deu certo. E essa é uma vantagem que ele tem, que não vai ser um começo de trabalho, vai ser uma costura, um negócio estava suspenso, vai voltar a ser aplicado. É quase o mesmo time, né? Basicamente. É o mesmo time, né? E reforçado. Então eu acredito no Atlético.
Não, e sem contar que, se a gente for observar o Atlético ao longo dessa temporada, os 2 primeiros meses ali ainda era muito o time do Cuca, Sim. o jeito de jogar. Uhum. Né? E foi engraçado quando o pessoal falou assim, não, agora o Turco vai começar a dar a cara dele. Aí que a cara começou a ficar... Não dava Foi muito certo. depois da Uma cara meio Supercopa. feia, né? Sim, até a Supercopa o próprio Turco falava, não tinha muito o que ele fazer, tinha um mês de trabalho. Então, enquanto foi a cara do Cuca, o time estava jogando meio que no automático. Eu acho que o Atlético esse ano até... Então, basicamente, o que o Cuca vai ter que corrigir, no meu ver, né, são esses últimos 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que deve ter ali uma memória celular nos jogadores lá, que não vai ser tão difícil de você. E eu acho também o Cuca não vai chegar para esse time e começar a colocar um 3-5-2, mudar um esquema, ele não vai fazer isso. Porque ele vai incorrer no erro, talvez, do Turco, de quando ele começou a mudar posicionamento de jogador, a improvisar o Rubens, hora de lateral, hora de volante, aquela loucura, que tirou essa possibilidade de criar uma identidade para o clube. Para o time, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é recuperar essa memória dos jogadores. Todo mundo fala assim, tem que parar de comparar o time com o do ano passado, não existe mais. Aquele time não existe mais, isso é fato. Mas a base que a gente tem de atuação desta equipe hoje é muito do que eles já mostraram. Então, não é que ele tem que mostrar exatamente o que mostrou ano passado. Eles têm que produzir o que eles já mostraram que são capazes de produzir. Eu discordo desse trem de não tem que comparar. Tem que comparar sim, pô. Você chegou lá, você conseguiu, você tem um sarrafo ali. Por que você não pode chegar de novo? E São tem os os mesmos mesmos. jogadores, então não os mesmos compararia titulares, se né? fosse um time totalmente diferente. Ah, vendeu o meio time, chegou aí o Nilson Sergipano, o Edmilson da Cenoura, sabe? O Toró e o Bilu. Aí não dá pra comparar, mas pô, é o mesmo time. Eu acho difícil você repetir o mesmo nível de atuação do ano passado, mesmo com o mesmo time, assim. Porque foi uma coisa que é muito raro a gente ver no futebol brasileiro. Não estou puxando só pelo Atlético, não. Ganhar os 3 títulos que ganhou, com o nível de desempenho que teve, principalmente no segundo semestre, é raríssimo. E até aproveitando, MB, você tinha me perguntado, esqueci de falar sobre isso, né, em relação a Palmeiras e Atlético. Quando eu falei sobre um time já está estudando o outro. Eu percebo no Palmeiras, por exemplo, uma coisa que o Abel já tem preparado já há algumas rodadas, imagino que visando ao jogo contra o Atlético, que foi inverter os lados dos pontas. O Dudu estava jogando pelo lado direito e o Scarpa pelo esquerdo, só que o Dudu não marca menos, marca pior que o Scarpa. E aí ele inverteu, colocou o Scarpa do lado direito, o Dudu do lado esquerdo. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético. Qual que é o principal ponto desse Atlético? Seja do Cuca, seja do Turco, seja de quem for. É o lado esquerdo. É o lado que vai pegar o lado do Scarpa. Que vai ter o Arana, que vai ter o Keno, provavelmente. Então, acho que o Abel já está fazendo mudanças de olho nessa partida aí. Coisa que ele fez, por exemplo, antes de enfrentar o Flamengo no ano passado, antes de enfrentar o próprio Atlético no ano passado na Libertadores. E aí eu acho que esse pode ser um ponto positivo para o Palmeiras, como eu te expliquei, né? Como eu falei aqui, como eu defendi. Sobre o Cuca é isso. Acho que ele não vai inventar muita moda, não, e vai tentar esse título que faltou ano passado, título esse que ele já tem em 2013.